Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Station e vamos fazer nesse vídeo uma análise do edital para o concurso da Petrobras 2023-2. Já é o segundo concurso este ano e as inscrições começam amanhã, dia 28/12 de 2023 e vão até o dia 31 de janeiro, portanto você tem aí um pouquinho mais de um mês. Então se inscreva no concurso, se inscreva no canal e vamos prosseguir. É importante a gente entender que, além da questão de matemática, existe as ênfases, né? De 1 até 16. Todas essas ênfases aqui, de 1 até 16, de acordo com a sua profissão, de acordo com a sua formação. Eu gostaria de dizer que eu trabalhei 13 anos na Petrobras e eu era assim. Vestia esse tipo de roupa, subia em tanques até maiores do que esse, de alturas de até 13 metros, de gasolina, de álcool, e também envolvendo petróleo. Colocava gasolina no navio, tinha que falar inglês às vezes, trabalhei em caldeira, ou seja, eu sei ligar uma caldeira desde a sua parte fria até quando ela já está, né, na sua operação normal. Então a gente tem curso de combate a incêndio, tem uma série de coisas, né, que eu gostaria de discutir isso provavelmente numa live. E aliás, pedir desculpa pela live que deu ruim aí por causa da minha internet que estava ruim no dia. A internet em casa. Muito bem, vamos prosseguir. Aqui nós vamos fazer uma análise deste edital. Este é o edital para o concurso que você vai fazer, 2023-2. Muito bem, no ano que vem, né? Aqui eu vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal. Tem toda a teoria de conjuntos, conjuntos numéricos, relação entre conjuntos, funções, até juros compostos, montante, que é a parte de matemática financeira. Eu gostaria de ir para outra página, em que nós vamos comparar a parte de matemática deste ano, 2023-2, com a do concurso anterior. Será que é diferente? E vamos dar uma olhada. Você sabe se é diferente ou não? Na verdade, é a mesma coisa, ó. Não mudaram nada. Não é isso? Então continua caindo progressão geométrica, matrizes, determinantes, sistemas lineares. Isso, na verdade, é uma breve revisão do que é o conteúdo do ensino médio, né? Na verdade, no ensino médio se vê outras coisas que não estão cobrando aí, né? Como, por exemplo, números complexos, que é você trabalhar com a raiz quadrada de número negativo. Então, tem várias coisas aí que não está... Aí, obviamente, que não abrange todo o conteúdo do ensino médio, né? Mas é uma boa parte e a gente vai ter que resolver exercícios simples, intermediários e alguns até um pouco mais elaborados, como eu chamo. Beleza? Bom, pessoal, eu queria também fazer a divulgação do meu e-book, que é Matemática de um Jeito Fácil, que está no Mercado Pago. O link para compra a preços bem populares está na descrição deste vídeo. Ele tem pontuações indicando exercício resolvido, proposto e apontando os pontos do tema onde são importantes para você guardar no cérebro e resposta no final do livro. Há também toda uma sinalização mostrando se o exercício é fácil, intermediário ou até um pouquinho mais elaborado. É importante você ter esse material, é a preço popular. Aqui, como você pode ver, abrangendo os itens de 1 a 10, até de conjuntos numéricos até geometria espacial. Bom, aqui é uma questão de conjuntos que caiu na Petrobras 2023-1, caiu esse ano. Então, a resolução está feita aqui por mim, tá certo? E era isso que você teria que escrever na prova, era isso que você teria que escrever na prova. Você considera 3 conjuntos A, B e C não vazios, por exemplo. Então você tem conjuntos não vazios A, B e C. Se A está contido em B, aí eu fiz o conjunto A está contido em B ali em azul. E C não contém B. O C não contém B. Então C não contém A. Então esse é o caminho que eu fiz para mostrar que essa afirmação que ele está falando, então C não contém A, isso está errado, tá? O C contém A. Você pode ter uma outra configuração em que o C não contém A. Certo? Mas essa frase ela não é sempre verdadeira. Essa frase teria que valer em todas as situações. Então aqui você pode encontrar em vídeos como que eu fiz isso, né? Na verdade eu comecei comparando este com este para descobrir quem é o menor. Quem é maior? 2 elevado a 75
tá? Ou 4 elevado a 37. O 4 é 2 ao quadrado, né? E aí, elevado a 37, você faz esta conta, ó, né? 2 vezes 37. Você descobre, por exemplo, que esse número aqui, ele é maior que esse, né? Porque aqui está dando 74. Então eu acabo tendo esse resultado aqui, 2,75, é maior que 2 elevado a 74. Então eu já comparei este cara com este cara aqui. E já descobri quem é o maior. Então é só para você colocar o menor e o maior deles, tá? Então é um exercício muito interessante, tem vídeo fazendo isso. Esse exercício, ele cai com conjuntos numéricos, beleza? Aqui você tem o que vem a ser o conjunto A união B. É você pegar tudo que está em A, tudo que está em B, sem repetir. Mas você não pode deixar faltar ninguém. Então a resposta seria esta, tá? A união B tem todos os números aí que estão no A, que estão no B, sem repetir. O menos 4, por exemplo, aparece 2 vezes, mas eu coloco ele aqui no resultado apenas uma vez. Então, esta é a maneira de representar a união B. Conjunto vazio pode ser representado dessa maneira, entre duas chaves ou um círculo cortado. Tranquilo? Agora, eu vou deixar esse exercício proposto para você, trabalhando com o conjunto A união B. Estamos analisando o edital, tá? E no caso de conjunto intersecção, é a gente analisar o que está nos dois, né? O que está nos dois? Quais são os números que estão ao mesmo tempo em A e em B e sem repetir? O resultado é esse, menos 4, 0, 1 e 7. Agora, nós temos que trabalhar com exercícios que envolvam o conhecimento desses conceitos, tá? Então você, por exemplo, saberia resolver um exercício desse tipo? Então você vai ver que você tem 3 diagramas de Venn aqui, tá? Natação, atletismo e ciclismo. 3 conjuntos NAC, por exemplo, em que você tem a quantidade de pessoas que praticam natação, que praticam atletismo, algumas que só praticam natação, outras que só praticam atletismo, outras que praticam os dois, natação e atletismo, e outras que praticam os 3. São 15 pessoas que praticam os 3, portanto ela está aqui, ó, você tem que colocar exatamente aqui, quando ele fala que 15 pessoas praticam natação, atletismo e ciclismo. Aliás, é a primeira frase que ele fala aqui no texto, beleza? Então esse é um exercício que eu acho muito interessante, você entender como é que essas coisas funcionam. A gente vai ver aqui ao longo dos vídeos exercícios também dessa natureza, tranquilo? Bom, agora aqui é importante você conhecer a diferença dos conceitos pertence e não pertence e contém e está contido. Muita gente acaba errando esse tipo de coisa. Por exemplo, se você tem um conjunto A formado pelos números 2, 3, você pode perfeitamente dizer que 2 pertence a A. 2 pertence ao conjunto A. Isso está perfeitamente correto. Mas existe também os símbolos contém e está contido. O está contido, ele é representado dessa maneira, por este C, uma espécie de C deformado, né? Então C quer dizer está contido, este cara quer dizer está contido. Então você não pode dizer que 2 está contido em A. Isso está errado. Então essa frase está certa e esta está errada, tá? Por quê? Porque eu não posso dizer que 2 está contido em A. Muito embora uma professora de português iria dizer, olha, o 2 está contido em A, mas nós não estamos estudando gramática, nós estamos estudando matemática. E você não pode usar esta simbologia para dizer que 2 está contido em A. Então é importante você entender quando você usa um símbolo e quando você usa o outro. Pertence e não pertence é para relacionar elemento com conjunto. Para relacionar conjunto com conjunto, você teria que usar o conceito está contido, que seria, por exemplo, se a gente tivesse uma situação deste tipo, um conjunto B aqui, ó, tá? Um conjunto B formado pelo número 9 aqui, por exemplo. Então o B ele tem o 2, o 3 e o 9. Então eu digo com certeza que A está contido em B. Isso eu posso afirmar. Isso está certo. Agora, eu não posso dizer que A pertence a B. Se eu disser isso, eu estou errado. Então, entendeu como é que funciona? Para relacionar conjunto com conjunto, você usa esses sinais aqui. Tá? Contém, está contido.
Porém, para relacionar elemento com conjunto, você tem que usar pertence e não pertence, de acordo com se o número está dentro do conjunto ou não. Tranquilo? Agora você tem funções exponenciais, funções logarítmicas e funções trigonométricas. Aqui você tem a diferença entre uma potência e uma exponencial. 2 elevado a x é uma função exponencial e x ao quadrado é uma potência. Tá? Então, olhe bem a diferença. 2 elevado a x não é a mesma coisa, é diferente de x ao quadrado. E o gráfico da função e elevado a x, por exemplo, o e é o número 2,718, é o número de Euler, muito usado em matemática. Ele vale 2,718 e vai embora. Ele é que nem o π, ele é um número irracional. Tranquilo? E aí está o gráfico, que a gente vai estudar essas coisas também ao longo do curso. Função exponencial, eu resolvi um exercício aqui, tá? Tá feito à mão, que é esse exercício de número 2. Ele está resolvido aqui à direita, tá? E eu vou deixar para você o 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 como exercícios propostos para você treinar, certo? Treine em casa, tente fazer. E se você não conseguir, deixe na descrição, pô, professor, eu não consegui fazer o exercício de número tal. Ou um vídeo especificamente sobre esse tipo de tema. Se você tem raiz quadrada de 2 elevado a x é igual a raiz quadrada de 8, você tem que entender que a raiz quadrada de um número é esse número elevado a meio. Então, 2 elevado a meio é raiz quadrada de 2. Tá? E tem um porquê disso também, que você tem que estudar como passar de potenciação para radiciação e vice-versa. Então, aí você tem que multiplicar, né? O 8 é 2 elevado ao cubo, então o 8 é 8 elevado a meio. E aí você tem as multiplicações, né? X vezes meio. Aliás, eu escrevi aqui o que vem a ser x vezes meio. Tá? É 1 vezes x, dá x dividido por 2. E aí você faz também do lado direito. 3 vezes meio dá 3 sobre 2. Se as bases são iguais, se as duas bases aqui são iguais e iguais a 2, você tem que os expoentes, né, as potências, são os mesmos. Então, x sobre 2 é igual a 3 sobre 2. Cancela o 2, x é igual a 3. Este é o resultado do valor de x. Tá? Você pode acontecer de você ter que cair numa equação do segundo grau, como, por exemplo, no exercício 8. Então, você pode ter dois valores de x. Tá certo? No caso do exercício 8, você não vai ter um só valor de x apenas. Você vai ter dois. Então, esse é o caso de função exponencial. Agora, a função logarítmica, você tem que entender, além de entender o gráfico, você tem que entender como que é a definição de logaritmo. O logaritmo de b, que é o logaritmando, b, na base a é igual a x. Significa que a elevado a x é igual a b. Então, você transforma de logaritmo para função exponencial. Então, não é potenciação, tá? A elevado a x igual a b é uma função exponencial. Tá certo? O a é um número, o x é um outro número, que é a nossa variável, e b é o resultado. Nós vamos trabalhar isso também com as definições, né? O que vem a ser log de a vezes b, tá certo? O que vem a ser log de a dividido por b, como é que você mexe com essas coisas, e também a mudança de base. Como é que eu mudo a base aqui para um certo valor que eu queira. Tá? Então, você tem que saber o logaritmo do produto de logaritmandos, da divisão de logaritmandos, bem como mudança de base. Tranquilo? Esse é praticamente o tema envolvendo logaritmos, tá? Que são as operações com logaritmos. Aí você tem também o que vem a ser o logaritmando e a base. Quais são as propriedades que ele tem? A base pode ser qualquer número? O logaritmando pode ser qualquer número? Não. O b, que é o logaritmando, ele tem que ser maior que zero. E a base, ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Essas são as propriedades que a gente vai estudar também aqui no curso, ao longo dos vídeos, beleza? Aqui tem um exercício da Petrobras que envolveu função exponencial e função logarítmica, que uma é inverso da outra. Esse exercício está resolvido aí, a gente vai discutir também ao longo dos vídeos. Tem também a trigonometria. Aí está o gráfico da função seno e embaixo o gráfico da função cosseno. O seno de zero é zero, né? E a gente pode ver no gráfico, quando x é igual a zero, o y é zero. É esse pontinho bem aqui no meio. Tá? Esse ponto aqui, quando x é zero, y é zero, porque seno de zero é zero. Se eu jogar no lugar de x o número zero, eu vou ter seno de zero. E o seno de zero é zero. Você pode calcular tanto pelo gráfico quanto através do ciclo trigonométrico.
Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos prosseguir. Estou fazendo uma breve análise do edital. Aqui está uma função trigonométrica e nós temos também a aprender o que vem a ser tangente, cotangente, secante, cossecante. Essas coisas também são importantes. E a prova vai cobrar, né, de nós esse conhecimento tão simples. Muito bem, aqui tem um exercício da Petrobras que eu achei muito fácil, né? Desde que você soubesse o que é seno. Qual a definição de seno e de cosseno? O seno de um ângulo é o cateto oposto. Quer dizer, no caso daquele ângulo alfa lá, do seno onde está perto do vértice A, então o seno deste ângulo alfa, ele é cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É este lado aqui. Ele é o cateto oposto. É o BC. Cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o maior, AC. Se você fizer essa conta, você chega nessa primeira equação, que seno de alfa é BC sobre AC. Se você fizer isso para o cosseno de x, na verdade essa letra não é x, tá? É uma letra grega que é chamada de chi. Qui. Por incrível que pareça, a gente pronuncia qui, tá? É uma letra grega, tá? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tal. Todas essas letras constituem o alfabeto grego, muito usado em física e matemática, tá? Que vai até o ômega. Então, nós temos que o cosseno de qui é o cateto adjacente, que é o próprio BC, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. Então, o que vai acabar acontecendo? Que cosseno de qui é igual ao seno de alfa. E ele fala isso, o seno de alfa é igual ao cosseno do ângulo qui? Sim. Ou do ângulo x, se você quiser chamar de x. Abrasileirando, né? Sim. E a soma dos ângulos internos de um triângulo também dá 180 graus? É óbvio que sim. Aí você vai dizer assim, isso é sempre? A soma dos ângulos internos é sempre? Aqui nós estamos abrindo um espaço para física, né? Para física de natureza de outras dimensões. Obviamente que não. Riemann mostrou que se você desenhar um triângulo em cima de uma esfera, em cima de uma bola de futebol, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo não vai dar mais. Mas nós estamos trabalhando com geometria plana e não geometria de Riemann em espaços curvos. Isso é uma outra coisa, tá? Isso é para quem vai estudar matemática pura ou física pura, estudada em relatividade geral por Einstein. Não vai ser cobrado, fique tranquilo que não vai ser cobrado isso aqui. Mas apenas a título de curiosidade, né? Em ótica geométrica, por exemplo, a luz sempre caminha em linha reta, tá? Não tem como, em ótica geométrica, você ver a luz fazer curva. No entanto, a luz, quando passa perto de um planeta, né, ou de uma estrela, ela faz curva. Então, essas coisas são assuntos diferentes, envolvendo a mesma física, tá? Então, nessa matemática que nós estamos trabalhando aqui, é a geometria plana, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, sempre. Muito bem, agora vem uma parte bastante interessante, e é mais complicada, muita gente tem dificuldade com isso, que é o cálculo de probabilidade, por exemplo, né? Permutação, arranjo e combinação. Permutação envolve fatorial. O que é o fatorial de 4? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que é o fatorial de 5? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Então, arranjo e combinação. Então, são os temas da análise combinatória que encontram-se no edital. Vamos prosseguir. Aqui estão alguns cálculos envolvendo o fatorial, que é a própria permutação. Qual é a permutação de 4? É 4 fatorial. O que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Então, em face disso, eu posso escrever o fatorial de forma abreviada. Em vez de escrever 6 fatorial, como está aqui, ó, 6 fatorial como 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dependendo do número que está embaixo, se eu tiver uma divisão, que nem aqui, está aqui do lado esquerdo, se eu tiver 6 fatorial sobre 4 fatorial, esse resultado vai dar 30, por quê? Porque eu, em vez de escrever 6 fatorial como 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é uma das definições dele, eu posso parar num certo número, tá? Aí eu olho por embaixo, tem um 4 fatorial ali, eu paro no 4 fatorial, então eu posso escrever como 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Aí você fala, mas professor, por que você faz isso? Olha para o cara de baixo e para no fatorial de cima, que é um número maior, exatamente no fatorial do número que está embaixo, para poder cortar. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então isso aí é 6 vezes 5 vezes 1, né, que é o resultado de 4 fatorial dividido por 4 fatorial dá 1. 4 dividido por 4 dá 1. A dividido por A dá 1. E 4 fatorial dividido por 4 fatorial também dá 1 vezes 6 vezes 5.
E aí, gente, viu como é simples? Então, toda vez que você vai calcular um número grande fatorial e um número pequeno fatorial embaixo, você vai diminuindo de 1 até chegar no cara que você vai cortar. E tem alguns outros exemplos que eu fiz aí e deixei um outro proposto para você, que é o 7 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial. Na verdade, se você não lembrar, você escreve um número na plenitude. É 7 fatorial, é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial é 5 vezes... Depois você cancela o 2 de cima com o 2 de baixo, o 3 de cima com o 3 de baixo, e aí vai, até ver o que sobrou. Certo? Vai sobrar 7 vezes alguma coisa. E é o resultado desta conta. Tranquilo? Bom, é importante você também saber o que vem a ser a combinação e arranjo. Tudo isso são temas que envolvem análise combinatória, né? Você tem, por exemplo, 5 tipos de doces, tá? Que doces são? O doce A, o B, o C, o D e o E, certo? O doce A é abacaxi, B banana, C coco, D damasco, enfim. Você tem 5 tipos de doces, você quer agrupá-los de 2 em 2. Como que você vai fazer isso? Você vai ficar fazendo na prova, né? O A com B, o A com C, o A com D, o A com E, o B com C, o B com o D, o B com E, o C com... Você não vai fazer isso, você vai perder um tempão. Você vai chegar no resultado, mas vai demorar muito. Tá? E dependendo do número, você não vai ter tempo a fazer. Então, você tem que saber que é a combinação de 5 doces agrupados de 2 em 2. Então, é a combinação de 5 classe 2 e é o jeito de se fazer. Tá? Então, se você tivesse, por exemplo, o teu N igual a 7, se você tivesse 7 doces agrupados de 5 em 5, o teu K seria 5. E o resultado seria o resultado desta conta aqui, ó. A combinação de 7 classe 5. Certo? É o de cima fatorial, 7 fatorial, o de baixo fatorial, o de cima menos o de baixo fatorial, que dá 3 fatorial. E aí você faz essa conta, né? Como eu tinha te falado, é 7 vezes 6 vezes 5, o quê? Fatorial. Eu paro aqui. Dividido por 5 fatorial. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, não precisa escrever. E aí eu vou cortar quem? Esse 5 fatorial com esse 5 fatorial. Esse 6, que é 3 vezes 2, com esse 6. O resultado dá 7, olha. Se eu tenho 7 tipos de doces e eu vou agrupar de 5 em 5, se eu tenho 7 vereadores e vai para viajar de 5 em 5, eu vou ter 7 possibilidades. Tá certo? 7 vezes 6 vezes 5, cancela. Isso é a combinação em que a ordem não é importante. Se você pede abacaxi com banana e eu te dou um pratinho com banana e abacaxi, você não vai reclamar, é o mesmo prato. A ordem não é importante. Aí você vai dizer, mas professor, quando que eu uso arranjo? Arranjo, né? Que a gente vai ver aqui no curso, não se assuste, tá, gente? Arranjo é dado por essa expressão e quando a ordem, por exemplo, é importante. 1 e 2 não é a mesma coisa que 1, 2 e 1. Então o número 21 não é igual ao 12. Então a ordem desses números é importante, tá certo? Então nós vamos ver este tema também ao longo do curso. Bom, pessoal, PA e PG muita gente já viu, né? Se você tem 3, 8, 13, 18, você está somando sempre 5. Então a razão é chamada de R e é 5. Qual é o termo de número 21? Qual é o termo de número 52? Qual é o termo de número 112 lá na frente? Você não vai ficar fazendo isso até chegar no número 112, na posição 112. Então, você tem que fazer as equações. O enésimo termo, né, o enésimo termo de uma PA é A1 mais N menos 1 razão. E de uma PG é A1 vezes Q e elevado a N menos 1. Por quê? O Q é a razão. Então, na PA, a gente chama a razão de R. E na PG, a gente chama de Q. Muito bem. E agora nós temos exercícios tanto de PA quanto de PG que caiu na Petrobras esse ano no concurso passado. Então, aqui envolve um exercício de PA e aqui nós temos um exercício de PG. Então, você pode aí dar um print, uma pausa e analisar cada um desses exercícios. A resolução está aí. Mas nós vamos trabalhar também esses exercícios aqui ao longo do curso, tudo bem? Mas é bom você já ir treinando, dando uma olhadinha. Aqui o conceito de matriz, né? Você tem linhas e colunas. A matriz 3x4 é uma matriz com 3 linhas e 4 colunas. Então, o primeiro índice representa o número de linha. Esse cara aqui representa o número de linhas, tá? E o 4 representa o número de colunas. Então, quantas colunas tem a tua matriz?
ela é indicada pelo número J, né? Então é o I, o número de linhas, e J, o número de colunas. Então é uma matriz do tipo AIJ. Toda matriz que você está vendo aí ela é do tipo AIJ. O I é o 3, o J é 2, então você tem a matriz A. Analogamente para o B, o I é esse cara daqui, e esse a gente chama de J, J colunas, tem duas colunas. Esta coluna e esta coluna, portanto tem duas colunas e 3 linhas, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Esse assunto é bastante interessante. Quando é que você pode somar, multiplicar matrizes, né? Isso você também tem que saber, e nós vamos ver aqui ao longo do curso como somar duas matrizes, tá? Bom, pessoal, estou apenas repassando o edital, vendo qual é o seu conteúdo, tá? O objetivo aqui, não estou explicando nada em detalhe, tá? Então não se assuste, tá ok? Então nós temos que uma matriz, ela tem os elementos de linha, que é o que está dentro dela lá. Na posição 1, 1, ele está na primeira linha e primeira coluna. Na posição 2, 2, ele está na segunda linha e segunda coluna. E na posição 2, 3, por exemplo, ele está na segunda linha e terceira coluna, ele é o A, 2, 3. E aí a gente enche de números aí e fica brincando com essas coisas. Tá? E aí está o exercício em que você tem duas matrizes, uma 2 por 3 e outra matriz 3 por 3, e aí ele pergunta, e tem uma matriz C também, 3 por 2, e aí ele pergunta se pode calcular determinante. Determinante é um número, né, que a gente calcula também através da matriz, tá? E a matriz tem que ser quadrada. Então, por exemplo, uma matriz 2, 3 não é uma matriz quadrada. Uma matriz quadrada ela é aquela que tem o mesmo número de linhas e de colunas. Então, se eu tenho 2 linhas e 3 colunas, ela não é uma matriz quadrada. Já a B, ela é uma matriz quadrada. Ela tem 3 linhas e 3 colunas, ela fica parecendo um quadrado, né? Então, esse exercício também nós vamos trabalhar aqui. Saber se a gente pode multiplicar, o que dá a soma, né? Se a gente pode somar. Tem as propriedades também que a matriz tem que obedecer para poder somar duas matrizes. Não é? A gente não pode sair somando matrizes aí à vontade. Bom, aqui tem sistema linear, né? A soma de 3 números dá 1, né? Então, existem exercícios mais simples de sistema linear, né? A minha idade mais a sua dá 100. A diferença de nossas idades dá 20. Quais são nossas idades? Tá? Então, a gente tem que trabalhar com determinantes, saber se dá para calcular, porque às vezes, se eu tiver uma matriz, aliás, um sistema em que uma linha é múltipla da outra, não dá para resolver, né? Então, nem sempre um sistema dá para resolver, que é onde a gente cai nessas possibilidades aqui do sistema. São 3 possibilidades se a gente pode resolver um sistema de equações ou não. Aqui entra também os cálculos de trigonometria, né? Já estamos quase finalizando. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, está definido. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente é cosseno sobre cateto oposto sobre cateto adjacente. E também pode ser a tangente escrita em termos de seno e cosseno. Vocês lembram? Qual a definição da tangente em termos de seno e cosseno? É o seno do ângulo, que eu chamo de θ, a letra grega também, dividido pelo cosseno de θ. Então, a cotangente é o inverso disso. Então, é cosseno sobre seno. Tá certo? Tem também a definição de secante de θ, que é 1 sobre cosseno, e a definição de cossecante de θ, que é 1 sobre seno. Tá? Então, a gente vai trabalhar com essas coisinhas, também com o círculo trigonométrico, né? Eixo dos senos, eixo dos cossenos, e assim vai. Tá? Quanto dá o seno de 45, o seno de 30, seno de 60, tangente de 60, e também trabalhando com radianos, né? Tangente de π sobre 2, coisas do tipo. Aqui nós temos a geometria plana. No triângulo retângulo daqui, vale o teorema de Pitágoras. Se esse lado é 12 e este é 12, o ângulo, nós aí já não temos. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Tá? Um triângulo retângulo. Porém, aqui o triângulo não é retângulo. É um triângulo que? Obtusângulo. Certo? É um triângulo obtusângulo. Mas esse lado sendo igual a esse, eu posso dizer que este ângulo é igual a este. Tá? Então, são propriedades que a gente vai estudar aqui também no curso. A geometria analítica, a equação da reta, da parábola, e até a equação da circunferência, ou área de círculo, e comprimento do círculo também, as expressões estão aí. Bom, pessoal, finaliza o edital com
Matemática financeira, juros simples é J é igual a CIT sobre 100. Juros compostos é o montante capital 1 mais I elevado a N, onde I é a taxa de juros e N é o número de meses, é o tempo de aplicação. Lembrando que I e N tem que estar no mesmo período, né? Se eu vou aplicar o período por 60 meses, a minha taxa de juros tem que ser porcentagem ao mês, não pode ser porcentagem ao ano ou ao dia, sei lá. Então aqui nós vamos trabalhar também com a matemática financeira. Bom, pessoal, encerramos assim o estudo do edital para matemática. Eu pretendo fazer também um vídeo sobre o edital de física nas mais diferentes ênfases, tá certo? Então nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais.